Aqui agora são 6h07 da manhã. 6h07 da manhã. Obrigado aí, meu querido, por poder estar fazendo essa live aqui com a gente. Tá sempre aí disposto, à disposição, né, para falar um pouquinho mais sobre o amor de Deus, de Jesus. E queria aproveitar, Marlon, e perguntar aí como é que é essa tecnologia, como é que nos ajuda aí a aproximar. Você que está na Tailândia, faz o ciclo de orações, como é que funciona isso? Primeiramente, é um prazer, né, estar aqui com você. É sempre bom a gente ter essa abertura para falar um pouquinho da palavra de Deus, um pouco do que Deus tem feito na nossa vida. E eu sou grato a Deus por essa tecnologia, porque hoje, graças à tecnologia, em geral, o celular, a internet, a gente consegue se conectar mesmo estando a quilômetros de distância e poder falar do amor de Cristo, que é o mais importante. Aproveitando, Marlon, se apresenta aí para o pessoal quem é o Marlon. Meu nome é Marlon, mais conhecido como Marlon Silva, tenho 33 anos. Hoje moro na Tailândia faz 5 anos, sou jogador de futebol, sou pai, sou filho, sou marido e, além de tudo e primeiro de tudo, sou cristão, sou pastor. É algo que, uma responsabilidade que Deus entregou na minha mão para que eu viesse ser exemplo para as pessoas, falar um pouco do amor de Cristo, aquilo que Cristo fez e tem feito na minha vida, para que através da minha vida outras pessoas também venham ser alcançadas pela palavra de Deus. E eu sou uma delas, né? E assim, a gente se conheceu através da minha comadre Jéssica, que sempre mandou mensagem para mim para eu poder participar do ciclo de oração, mandava, eu sempre dizia que depois, que depois, que depois, que depois, mas graças a Deus chegou o momento aí de eu poder entrar na célula, né, no ciclo de oração, e estou sendo toda semana escutando a palavra, né, que sai aí da sua boca, ou seja, é, fala para o pessoal aí, para o pessoal poder entender um pouquinho o que é o ciclo de oração e como é que isso é importante, como é importante para a gente. Amém. Como você disse, né? O Rodolfo, é um grande exemplo que a gente pode dar, porque é um cara que não queria entrar de jeito nenhum. Eu lembro que a Jéssica sempre me falava, manda o link, que eu vou mandar para algumas pessoas. E aí na semana seguinte a Jéssica pedia de novo e falava, pô, infelizmente eles não entraram, mas eu vou mandar de novo. Eu falava, nem insiste, não deixa de mandar, porque uma hora o Espírito Santo vai tocar no coração e eu tenho certeza que essa pessoa vai entrar e vai ser tocada pelo Senhor, porque é o que eu sempre digo, sabe? Eu falo que o Marlo, ele não tem poder sobre ninguém. O Marlo, ele é simplesmente um canal onde o Senhor entrega algo e eu simplesmente transmito, ou eu estudo também, eu transmito, eu tenho, eu vou transmitir para as pessoas que tenho vivido com o Senhor. Mas eu não tenho esse poder, né, de pegar as pessoas pelo o gogó ou pela camisa ou falar assim, o caminho é esse. Então quem tem esse poder é o Espírito Santo. O Espírito Santo é que convence. E você, entre outros homens, né, eu falo homens porque o ministério é um ministério de homens, a minha esposa tem um ministério de mulher, e nós temos um ministério de casais também. Porém, essa nossa célula, esse nosso círculo de oração, como você diz, algumas pessoas dizem encontro, tem vários nomes, eles são principalmente hoje para homens, porque eu preciso formar outros Marlons. É isso que eu aprendo com o bispo da minha igreja, que são os meus líderes, a bispa, né, a bispa Renata, o bispo Diego, são pessoas que me instruem, são pessoas que me ensinam, são pessoas que me cobram resultado e,
E hoje, uma coisa que eu carrego no meu coração é isso, que eu tenho que formar outros Marlons. Por quê? Porque eu preciso facilitar o caminho para outros homens, para que eles não venham cometer os mesmos erros que eu cometi, para que atrase a bênção deles. Então, a nossa célula, o nosso círculo de oração, o nosso encontro, como vocês queiram dizer, eles acontecem duas vezes na semana. Eu tenho um com o pessoal do Brasil, que é segunda-feira às 9 da noite aí no Brasil, que é terça para mim, 7 horas da manhã, aqui na Tailândia. E eu tenho um terça-feira, 8h30 da noite aqui no Brasil, que são com alguns jogadores e atletas que jogam e moram aqui na Tailândia. E no caso seria terça-feira, quando não pode participar na segunda-feira à noite. É o caso do Rodolfo, que tem participado com a gente na Tailândia, né? Porque tá com uma live, ou tá com a reunião na segunda-feira à noite, não consegue participar e participa aqui. E a gente tenta ser o mais claro possível, o mais direto possível, para que as pessoas venham entender de uma forma simples e eficaz aquilo que Jesus quer e espera da gente, para que a gente possa colocar isso em prática e melhorar o nosso relacionamento com a nossa esposa, com os nossos filhos, com os nossos pais, com as pessoas que estão ao nosso derredor. Porque isso é ser um cristão. É a gente ser melhor a cada dia, buscar agradar o Senhor a cada dia e viver isso aqui, né? Que é o nosso manual de instrução que Show, a Jéssica que até acabou de entrar. Um beijão para você, Jéssica. Obrigado aí por tudo, por esse encontro aí. Já tocando nesse ponto específico da Bíblia, né, Marlon? Uma das passagens que eu gosto muito é justamente o pescador de almas. É isso que você vem fazendo, né? Esse é justamente o propósito, a missão não só sua, também como eu também estou aprendendo que também é a minha missão, como todos os cristãos, né? nós viemos aqui para ser imitadores de Cristo. A palavra do Senhor vai dizer que nós temos que ser imagem e semelhança dele. E se ele veio aqui, se ele curou, se ele salvou, se ele ganhou alma, será todas essas obras. A palavra do Senhor vai dizer que tudo é possível àquele que crê. E se a gente crê somente, a gente verá agora. Então, através de nós, claro, usando o nome, porque só há poder no nome dele, nós podemos fazer coisas maravilhosas. E é isso que nós temos que fazer. Como eu tenho que fazer outros Marlons. Então, eu tenho que criar outros líderes, outros pastores. E esses que eu criei, tem que criar outros e outros, né? Então, esse ano eu me alegrei muito, porque nós temos um líder dentro da nossa igreja, que é o Christian. É um, é um homem que eu conheço há muito tempo. E ele começou a participar das células online aqui na Tailândia. Depois começou a participar dos cultos em Bangkok, porque ele começou a jogar próximo de Bangkok. E aí nós temos uma escola dentro da nossa igreja que chama Consolidando. É um lugar onde você vai fazer, é como se fosse um curso e você vai consolidar várias áreas da sua vida. O Christian passou por isso. Depois ele passou pela escola deles e ele foi consagrado líder. Então aquilo para mim foi muito bom porque eu vi que eu tinha formado mais um eu. E passado um tempo ele já estava batizando outras pessoas. Então ele estava seguindo aquele caminho que eu resolvi seguir. E ver isso nele me alegrou muito. Ele poder batizar as pessoas, ver ele poder pregar a palavra do Senhor, ver ele poder viver realmente uma vida de cristão, para mim foi muito bom. Para mim foi uma realização de um sonho. Então, realmente é isso. É a gente pescar almas assim como o Senhor pescou, ensinando da forma correta, ensinando Bíblia, não ensinando o meu achismo, não ensinando aquilo que eu acho que eu entendo, aquilo que eu acho que eu sei, não. Ensinando o que está na Bíblia. Eu falo muito com a minha esposa, às vezes a gente está discutindo, abre aspas, fecha aspas, discutindo sobre assuntos diários, batendo um papo ou falando até mesmo da Bíblia. E aí eu falo para ela assim,
vamos na Bíblia? Porque se a Bíblia fala algo, não interessa a sua opinião e a minha. Quando a Bíblia fala, acabou. Aí não existe mais o Marlon dando uma opinião, não existe mais a Alissa dando opinião, não existe mais o Rodolfo dando opinião. Existe Bíblia. E quando existe Bíblia, irmão, a gente tem que fechar a nossa boquinha e, ó, a Bíblia disse, pronto, é acabou. Então eu acho que o caminho é esse, Rodolfo, é a gente realmente pescar almas. Mas o que nós vamos pescar? Não é falando. Não é a frase, a oração que o pastor Douglas falou para mim, ele escutou do pastor Carlos lá de Santos. Então é algo que vem passando e hoje eu falo para as pessoas, as pessoas vão passando isso para as pessoas, que é algo que vai impactando as pessoas. E a frase dizia assim: em todo pré, quando não mais, então, o que isso quer dizer? O Papai já tempo todo trabalhando. pré. Quer dizer que a gente tem que a gente ficar com a nossa. Eu não ganho alma falando, eu ganho alma sendo exemplo para as pessoas. Porque nada, eu tenho a palavra que eu falo, falar, nada, mas quando você olhar o homem, o marido, o pai, o amigo, as minhas atitudes não condizer com aquilo que eu estou pregando. Você vai falar, pô, eu vou seguir o Marlon para quê? Então, Perfeito. além de falar da palavra de Deus, as suas atitudes com a palavra de Deus. As pessoas ao seu redor têm que olhar e falar, está indo ali um homem de Deus. Está ali indo um homem cheio do Espírito. Na hora da confusão, na hora da briga, você não ser o cara que coloca mais fogo ou que briga, você ser o cara que aparta. Na hora da discussão da família, você é o cara que chega e passa vergonha em todo mundo, porque você vem e fala, pô, vocês estão de brincadeira. Aí você entrega uma palavra do Senhor. Dentro da empresa, em qualquer lugar, nós temos que ser esse exemplo. Isso sim é você pescar almas. É você ser exemplo para as pessoas querer ser igual a você. Querer seguir aquilo que você faz. Eu li um livro uma vez, que esse livro, eu esqueci o autor, ele é muito bom, tá, gente? Às vezes as pessoas falam, mas como que você esqueceu? É porque o cara é estrangeiro, o nome é difícil de falar, e aí eu acabo esquecendo muito. Antes da live acabar, ele tá ali, que eu tô lendo ele, eu vou pegar e mostro para vocês. Chama assim, liderar é influenciar. Então a base da liderança é o que? A influência. Se eu não consigo influenciar a sua vida, como que eu vou liderar a sua vida? Ah, mas como que você vai influenciar o Rodolfo para liderar ele? Com ações, com atitudes. Mostrando para o Rodolfo que realmente eu sou um cristão, realmente eu sou alguém que sigo aquilo que o Senhor ensinou. Claro que dos pecadores eu sou o maior, gente. Eu sou o maior dos pecadores. Eu não estou falando que eu sou santo, mas eu, mesmo com os pecados que eu tenho, eu preciso mostrar para todo mundo com as minhas atitudes que eu sou um exemplo de cristão. E aí, a partir desse momento, isso vai impactar a sua vida de tal maneira que eu vou conseguir te liderar. Eu vou conseguir mostrar para você o caminho e você vai aceitar a minha liderança porque eu sou uma influência sobre a sua vida. Então, hoje a gente está vivendo um momento de influências, né, na internet, nas redes sociais. E o que esses influencers fazem? Eles lideram a vida de outras pessoas. Marlon, como assim? Você vê uma pessoa que ela tem 1 milhão de seguidores e aquilo que aquela pessoa fala ou faz passa a ser uma verdade. Por quê? Porque ela tem muitas pessoas que seguem ela, pessoa que influencia. E na palavra do Senhor, isso já acontece há muitos anos. Jesus, ele começou a fazer milagres, Jesus, ele começou a contar parábolas, e aí o que as pessoas começaram a fazer? Seguir ele. Só que nós não podemos ser como essas pessoas da época de Jesus. Porque essas pessoas da época de Jesus, elas só seguiam Jesus por aquilo que ele podia entregar, não por aquilo que ele era. As pessoas seguiam Jesus porque queriam receber um milagre. Porque Jesus dava pão de graça para as pessoas, pegavam um pão e transformavam em milhares. Nós não podemos ser essas pessoas. Nós temos que ser aquelas pessoas que seguem Jesus por aquilo que ele é. Malo, o que, que ele é? Aquele que morreu na cruz para salvar o meu e o seu pecado.
Eu gosto de fazer uma comparação e isso às vezes impacta um pouco a vida das pessoas, eu já peço desculpa, mas é uma comparação Aqui, necessária. aqui pode falar tudo. Então vamos lá. É uma comparação necessária se fazer porque as pessoas precisam ser impactadas, a verdade é essa. Eu falo assim, Jesus ele morreu na cruz para salvar o meu e o seu pecado, certo? Perfeito. Toda vez que você peca, toda vez que você desagrada ao Senhor, isso aparenta-se como uma traição. É como se nós somos homens, né? Vou falar de homens, e as mulheres que, no caso, a gente está assistindo, mais alguém que estiver assistindo ou for assistir, pode inverter os papéis, que é a mesma coisa. É como se eu, homem, tratasse a mulher com amor a vida inteira, dando tudo do bom e do melhor para ela, a melhor roupa, viajar para os melhores lugares, as melhores joias, carinho, atenção, tudo de bom. E ela ir lá e me trair com outro homem. É assim que Jesus se sente quando você peca e quando você faz aquilo que não agrada a ele. Sabe por quê? Porque ele deu o melhor para você. Ele deu a vida dele na cruz do Calvário por mim e por você e por todos que estão aqui nos assistindo. E aí, o que acontece? Na primeira oportunidade que a gente tem, a gente vai lá e trai ele. É igual. As mulheres que estão assistindo podem inverter. É como se você cuidasse do seu marido, assim como a minha esposa cuida de mim, sabe? Eu chego do treino cansado, tem uma comidinha pronta, pô, aí chega, acabou de jantar, tem uma sobremesa, vai assistir um filme, faz um carinho na careca, dá um, passa aquele perfume, trata o marido bem. E aí o que acontece? Aí eu vou e traio ela. O quê? Decepcionada, traída, triste. Jesus é a mesma coisa. Porém, Jesus ele é tão bom, Jesus ele é tão melhor, tão extraordinário, que ele mesmo assim, às vezes o ser humano ele não vai perdoar essa traição. A mulher não vai perdoar a traição do homem, o homem não vai perdoar a traição da mulher. Mas Jesus mesmo assim, ele está lá o tempo todo, de braço aberto, esperando a gente voltar para ele. Falando para ele, meu filho, não tem problema, você me traiu. Vem cá, se arrepende de todo o seu coração. Eu estou te esperando para a gente refazer a nossa, fazer uma nova aliança para você viver o extraordinário daquilo que eu tenho para você. A palavra do Senhor vai dizer: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu ao nosso coração aquilo que Deus tem para mim e para você. Sabe o que a palavra está dizendo? Aquilo que você imaginou para sua vida é muito pequeno perto daquilo que Deus tem para você. Você nem imagina aquilo que Deus tem para você. Amém. Mas Deus ele vai te entregar isso, Deus ele só vai permitir isso na sua vida o dia que você entender isso que eu estou te falando. Pare de ficar traindo Jesus. Pare de ser ingrato. Então, eu acho que está muito para isso. A gente entender o nosso propósito, a gente entender verdadeiramente quem é Jesus na nossa vida, em que lugar está Jesus na nossa vida. Perfeito, pastor. E uma coisa que eu venho aprendendo muito contigo, né, é algo que você fala sempre, é que a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus, né? Então, cada vez mais que a gente escuta, entende, e não só apenas ouvir, também buscar, né? Realmente ler a Bíblia, fazer o devocional, até as próprias músicas, até que a gente já conversou sobre isso, até música a gente escuta, a gente substituir realmente por músicas voltadas, né, ao Evangelho, e eu já venho fazendo isso. E uma coisa interessante também, que você sempre fala, é sobre os discípulos, e você fala muito sobre Pedro, né? Que você disse que quando for lá para cima ia bater um papo com ele, porque o Pedro. Eu, eu aprendi na minha vida sobre trocar as músicas, porque hoje eu entendo que o meu corpo ele é um templo do Espírito Santo de Deus. E o que um templo do Espírito Santo de Deus ele quer receber? Quer receber coisas do alto, ele quer receber coisas do mundo, coisas seculares.
particulares. Ele quer receber coisas do alto. Do alto, Então eu com falo, certeza. música, o louvor, ele tem um poder muito grande. Eu não sei vocês, mas pô, tem dia que eu tô triste, eu tô nervoso. Eu entro para dentro do meu quarto, eu brinco com todo mundo, eu falo que eu tenho toda uma preparação para orar. Sou chato. Eu entro, fecho a porta, aí minha esposa tem umas velas de cheiro aqui, eu ligo uma velinha de cheiro para dar aquele aroma agradável, para o Espírito Santo se sentir à vontade para descer ali, para se relacionar comigo. E aí eu ligo a minha velhinha ali, fecho a porta. Quando eu fecho a porta do quarto, a ordem aqui em casa eu nem preciso dar, eles já sabem que é um momento meu com o Senhor, então eles não vão lá bater na porta, me incomodar. E aí eu vou falar com o Senhor. Então, assim, então o louvor, ele traz muito isso pra gente. Se você tá num momento de tristeza, ou está num momento de... Bota um louvor, uma adoração, aqueles louvor de adoração mais calmo. Cara, você vai se sentir em paz. Vai dar uma relaxada, vai colocar no lugar. Às vezes vai ter uma letra que tá falando ali, e aí é justamente aquilo que você precisa ouvir. Quando você tá alegre, você bota um louvor daqui mais pancadão. Tem uns amigos que gostam de estar um pagode, põe um pagode gospel na hora que tá feliz. Os outros gostam de estar sertanejo, põe um sertanejo. Eu não sou nada contra isso. Para mim, o que importa é o que eu falo da letra. O que, que a letra está dizendo? Então, eu falo isso para as pessoas. Eu falo, mano, você tem que estar preparado o tempo todo para a volta do Senhor. Você tem que estar preparado o tempo todo para a oportunidade. Vamos lá. Imagina que você está escutando ali um rapzão. Falo rap porque eu sei que o Rodolfo gosta, tá, gente? Então eu falo, vai estar uns trap gospel. Vai que você tá escutando um rapzão, tá falando de morte, tá falando de matar e do mano, e não sei o que, e pai, bota também já tem do rap. Eu venho da favela, eu gostava de um rap. Eu, antes de eu entrar em campo antigamente, era só rap, entrar pilhado dentro de campo, aí tava dentro de campo só brincadeira, discutindo todo. Então, assim, então imagina que rap tá te deixando pensando uma palavra de Deus. Se você não tá enraizado com a dizem em você, como você vai entregar para as pessoas? A palavra do Senhor vai dizer que a boca fala e o coração. Então, se você não estiver enchendo o seu coração com as coisas do alto, como que você vai ser usado para falar da palavra de Deus? Que a gente não sabe nem a hora e nem o lugar que Deus ele vai usar a gente. A gente não sabe. Eu já fui usado aqui na Tailândia para falar com muçulmanos, porque hoje eu vivo numa cidade que 90% é muçulmano, dentro de um café. Eu estou tomando café com um jogador de futebol do meu time. E aí Deus me deu a oportunidade de falar de Deus para ele. Eu já, uma vez, Deus me deu a oportunidade, tem um doutor do nosso time aqui, eu estava machucado, eu precisava tomar uma injeção para poder jogar um jogo. E aí ele foi lá em casa me aplicar a injeção. E ele me aplicou a injeção e eu tinha mandado mensagem para ele, né? Eu falei assim, ó, você tem que vir antes das 8 horas, porque 8h30 tem uma reunião online, toda terça-feira, que é a nossa reunião dos homens de fé. E eu falei com ele, ó, tem uma reunião online, então você tem que vir antes das 8, por favor. Ele, não, tudo bem, eu passo aí. Aí passou lá em casa, era 8 horas em ponto, me aplicou a injeção. Aí na hora que ele tava saindo, ele veio me perguntar. Ele muçulmano, ainda bem, ele fala o inglês, eu falo tailandês, mas para você falar da palavra de Deus em tailandês é difícil, porque o meu vocabulário de tailandês é um vocabulário voltado para o dia a dia, para o futebol. Uhum. Quem fala sabe que é bem assim. Você tem um vocabulário, né, para todas as coisas, porque você vai aprendendo palavras, e eu ainda, infelizmente, não tenho esse vocabulário para a palavra do Senhor. Estou estudando isso para que futuramente eu consiga pregar em tailandês. Mas ele falava em inglês, eu em inglês, esse domínio, e fui falar com ele em inglês. E ali Deus me deu a oportunidade para falar de Deus para ele. Eu falei, não, essa reunião eu ensino sobre a Bíblia, eu sou um pastor. E aí fui explicando para ele, ele perguntou sobre o que eu mais gostava na Bíblia, o que eu pregava, o que eu falava. E ali eu tive uma oportunidade para falar da palavra do Senhor para ele. Agora você imagina se eu não estou cheio da palavra de Deus.
como que eu entenderia que aquele momento era o momento que Deus estava me dando a oportunidade para falar dele para um muçulmano e deixar as portas da minha casa abertas para quando ele quisesse vir, porque aqui nós temos, toda sexta-feira também nós temos a nossa célula presencial, onde aí sim vem homens, tal, é, já veio tailandês, em Chiang Mai, na outra cidade que eu ia, eu converti um cara de Mianmar, o cara hoje ele é cristão, então assim, nós temos que aproveitar as oportunidades. E se você não tiver o tempo todo preparado, cheio da palavra do Senhor, o que, que você vai entregar para as pessoas? Então, eu acho que é isso, é a gente estar preparado o tempo todo. E em relação a Pedro, né, cara, eu gosto muito de Pedro. Eu gosto de Pedro porque a ousadia de Pedro fez ele viver coisa extraordinária. E muitas das vezes nós não vivemos porque nós não temos essa ousadia. Eu vou contar para vocês, eu vejo Jesus em tudo, irmão. Eu vejo Jesus em tudo. O tempo todo eu procuro ver Jesus nas situações. Vou contar para vocês algo que aconteceu ontem. Eu tô com um casal de amigos aqui em casa. O cara dirigiu 3 dias para vir me visitar, passar o ano novo comigo. E, e é muito engraçado como que as coisas acontecem. Uma coisa que eu quero ensinar para cada um de vocês. Não existe acepção de pessoas dentro da palavra de Deus, tá? A palavra do Senhor lá em Marcos 16:15 vai dizer: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então ele foi bem claro e bem enfático. Pregai a toda criatura. Não existe branco, preto, homem, mulher, gay, hétero, lésbica, não existe nada disso. Existe a palavra de Deus. Você não tem nada a ver com a vida da pessoa. Você tem que pregar a palavra para a pessoa. E esse casal que veio de Chiang Mai foi muito engraçado. Minha esposa conheceu, nós conhecemos ele através do encontro que a minha esposa teve na piscina do condomínio. Ela estava com as crianças na piscina do condomínio. Um cara escutou ela falando com as crianças, o cara era português. E aí foi conversar com a minha esposa. Os dois conversaram e ele falou: pô, tem um casal de brasileiros que a gente conheceu, acabou de chegar na Tailândia. Aí nos conectou com eles, que são essas pessoas que estão na casa aqui hoje, que vieram nos visitar. E a gente, como sempre, a gente conhece essa pessoa e já convida ela para a célula. E aí trocamos ideia e nos encontramos, convidamos para a célula, foram na célula. E começaram a participar da célula. E não são cristãos, mas participavam da célula para estar ali conosco, para estar vendo. E no jeito deles, é igual eu falei, eu não tenho nada a ver, cara. Eu tenho a ver com aquilo que acontece dentro da casa. E aí foi. Cidade, participaram da célula. A gente saiu da cidade, hoje estamos em outra cidade, Chiang Mai no norte, nós estamos no sul. Então, só para vocês terem ideia, de viagem, são quase um dia de viagem de carro, do norte para o sul. E eles vieram, eu falei, mano, não vem direto, você não vai conseguir, vai fazendo parada. Vem, para em Bangkok, depois para em outra cidade, depois acaba de chegar. Então, eles demorou 3 dias para ficar aqui. E ontem aconteceu algo que eu falo, essa questão de Pedro, da ousadia de Pedro, ele viveu o sobrenatural, nós temos que ser ousados também para viver o sobrenatural. A esposa dele estava querendo comprar um celular novo. E aí eu levei ela numa loja aqui na cidade, onde eu comprei um iPad uma vez com meu filho, eu já conheço as pessoas lá, as pessoas atendem bem, são pessoas enfim, as pessoas boas de você comprar. Você chega, você se sente bem atendido, você se sente respeitado. E cheguei lá, ela escolheu o celular, na princípio não tinha, depois ligaram na outra loja, conseguiram. E ela virou para mim e falou assim, Marlon, pede para eles um brinde, pede para eles um desconto. E eu falei para ela, falei, cara, se você soubesse a raiva que eu tenho desse negócio de desconto, fala para mim, Marlon, pede desconto, pede um brinde. Eu falo, cara, você já tá ali, é aquele você não quer pagar, você se vira, você vai embora, você compra em outro lugar, mas o preço está ali. E eu não tenho esse costume. E ela pegou, o que que ela fez? Ela comprou o celular e na hora que a menina, né, tava configurando o celular para ela, ela colocou no tradutor para falar com a
menina, porque a menina ela não fala o inglês, essa minha amiga, né? É a esposa desse meu amigo. E a menina lá também não fala inglês, a menina só fala Thai, a Laira só fala português. E ela colocou no celular. Ela virou e colocou no celular e falou assim: será que você pode me dar um brinde ou me dar um desconto? Alguma coisa assim que ela falou. E nisso eles estavam assim, porque eles trabalham remotamente, eles trabalham online e eles sempre que vão comprar algo eles ficam convertendo, porque o dinheiro que eles ganham é no Brasil. Converter para saber se o real está em alta, se está em baixa, porque Uhum. quando é melhor para eles, enfim. E aí minha esposa falou para ela assim: não, não se preocupa, eu vou orar para que Deus venha abençoar você nessa compra e tal. Enfim, nós ali dentro da loja. Daqui a pouco a mulher configurando, vem o cara que eu sempre compro com ele, um relógio, aqueles da Xiaomi, aqueles relógios, aquelas Smart Band. Trouxe uma Uhum. Smart Band, um fone de ouvido, daqueles tipo que você está usando, AirPods e um Power Bank. E aí o cara virou pra gente e falou: ó, um presente para vocês. Na cabeça nossa era pra gente escolher um dos três. Aí ela pegou e escolheu a Smart Band, que em tese era o mais caro entre os três. A menina pegou, configurou, configurou a Smart Band para ela. Aí ela ainda comprou uma película com desconto, que ela tinha pedido desconto. E quando ela foi para pagar a película, a menina falou que não, que tudo aquilo ia de graça para ela, era um brinde que ela. Então ela ganhou a película, ela ganhou a Smart Band, ela ganhou um Power Bank, ela ganhou um fone de ouvido. E aí você me fala: Marlon, o que tem a ver com o Pedro? Tem tudo a ver. A ousadia dela, a ousadia que eu não tenho de ficar pedindo desconto, de ficar pedindo brinde, a ousadia que ela teve de pedir um brinde fez com que ela ganhasse 4 itens. Aí na hora de sair ela tava até assim: nossa, olha, eu tô nervosa de felicidade que eu ganhei isso tudo. Isso em outro lugar eu não ganharia. Aí a minha esposa até brincou com ela: como que é forte? Então, se você pegar, Marlon, o que isso tem a ver, tudo isso? Cara, olha a ousadia de Pedro. Por que Pedro andou sobre as águas? Porque ele foi ousado. Todo mundo viu Jesus vindo andando sobre as águas. Olha, é um fantasma. Olha, não sei o quê. E aí Jesus falou: não, não sou eu. Aí olha a ousadia de Pedro, irmão. Se é você mesmo, manda eu ir andando sobre a água até você. E aí, Jesus, na sua calmaria, na sua grandeza, pode vir. E aí Pedro ele dá o passo para fora do barco, ele vai até Jesus. Então, olha só, a ousadia de Pedro de falar, desafiar Jesus fez com que ele andasse sobre as águas. Mas ao mesmo tempo o medo dele fez com que ele afundasse, que não vem o caso, que eu quero mostrar a ousadia dele. Então Pedro o tempo todo ele era o cara que tomava a frente, mano. Ele era o cara que era ousado em tudo. Olha só, na hora que Jesus está lá na ceia, Jesus vira e fala assim: ó, tá na minha hora. Tá na sua hora o quê? Que não sei o que. Ele já toma logo uma machadada de Jesus. Aparta-te de mim, Satanás. Você vai me negar 3 vezes. Ele, você tá ficando doido, nas minhas palavras, né? Mas imagina Pedro falando para Jesus: você tá ficando louco e eu vou te negar 3 vezes? Pô, sou seu fechamento, sou seu braço direito. E Jesus falando para ele: não, você vai me negar. E aí Pedro nega ele 3 vezes e foge. Só que aí é o que eu sempre falo: Jesus é tão bom que quando Jesus ressuscita, ele vai lá na praia atrás de Pedro. Quando Pedro chega, já está Jesus com o peixe na brasa, sentado, esperando. Ei, pescar alguma coisa? Aí Pedro já se liga quem que é. E Jesus pergunta 3 vezes: Pedro, você me ama? Pedro, eu te amo. Pedro, você me ama? Na terceira vez, Pedro responde: o senhor sabe que eu te amo. E Jesus fala para ele: então apacenta as minhas ovelhas. Então todos nós que amamos Jesus, a ordem dele para mim e para você é: apacenta as minhas ovelhas. E aí a palavra do Senhor vai dizer que logo vai pregar pela primeira vez quase 3.000 almas
Jesus e se convertem. Por quê? Porque Pedro, ele entendeu a parte das minhas ovelhas. Por isso que eu falo, quando eu chegar no céu, cara, eu vou bater um papo e falar, caraca, você era fera. Você era um cara que eu tinha pra você, que eu queria ter essa ousadia sua. Queria ter mais. Eu já tenho um pouco dessa ousadia, queria ter muito mais, porque Pedro, ele viveu o extraordinário, irmão. Pedro, toda hora que você vai ver no Novo Testamento, ali, quando você vai você vê Pedro só armando, pô. Pedro o tempo todo vivendo algo bom por causa da ousadia dele. E vivendo coisa ruim também, que Jesus exortava ele, mas ele ia e aprendia. Então, Pedro é um cara que eu gosto e eu admiro muito. Não tão quanto Paulo, porque para mim, Paulo é um cara que eu me espelho muito por aquilo que Paulo viveu e foi, mas eu gosto muito de Pedro. Show de bola. Eu gosto muito das suas explicações, suas analogias, porque a ideia é uma só sempre, né? Então, quando a gente consegue fazer essa analogia, a gente consegue realmente entender de verdade tudo que você quer colocar ali. E, Marlon, como é que funciona o círculo, a reunião, o encontro, Homens de Fé, que você acabou de falar, né? Que é segunda, à noite, né? Para o Brasil. E na terça-feira, no caso, pela manhã, é, é pessoal da Tailândia, né? Que você faz aí. Porque aqui eu tô aqui no Brasil, eu me confundo um pouco com a questão do fuso horário. Mas à noite no Brasil, às 9 horas da noite, na segunda-feira, Isso. e na terça-feira, às 10h30 da manhã. É isso? Então, convido o pessoal aí, quem quiser participar, como é que tá para poder participar desse encontro maravilhoso aí com o pastor Marlon? É igual o Rodolfo disse, tá? Dois horários, um na segunda-feira, 9 horas da noite, onde são pessoas que estão no Brasil, que participam, mas você de qualquer lugar do mundo pode ficar melhor para você. Eu falo porque essa família que a gente fala são brasileiros, são pessoas brasileiras que vivem no Brasil, que participam na segunda-feira à noite. E na terça-feira, o horário do Brasil, como o Rodolfo disse, 10h30 da manhã da terça-feira, que a gente faz aqui na Tailândia, moram aqui na Tailândia por causa do fuso horário. Aqui a gente está 10 horas à. Então, agora aí para vocês são 8h45, né? Aqui para a gente é 6h45 da manhã. Então, esse fuso, e é muito fácil de participar. Você pode entrar em contato comigo, ou entrar em contato com o Rodolfo, falar: Ó, eu quero participar da reunião dos homens de fé lá, da célula, do círculo de oração, como você quiser chamar. Você chama da forma que você quiser, o importante é estar lá participando com a gente, ouvindo, compartilhando também. Eu gosto de deixar bem dinâmico, como o Rodolfo disse, eu gosto de explicar da minha maneira mesmo, porque a gente vai entender. Eu tinha um problema muito grande quando eu era mais novo, eu não conseguia entender a Bíblia. Porque se você pegar, tem algumas Bíblias, com as traduções mais antigas, que são palavras difíceis, cara. E a gente que vem, às vezes, da favela, não tem tanto estudo, eu não entendia palavra quase nenhuma da Bíblia. E é tanto hoje a Bíblia que eu é aquela Bíblia da tradução atualizada, que é nossa linguagem mais jovem. Nós não somos tão jovens assim, mas ainda somos jovens. Então eu gosto disso, de deixar bem light, deixar as pessoas bem relaxadas para que elas venham entender. Então é só você entrar em contato lá para a gente se conectar com o Espírito Santo. Temos um momento, uma vez ou outra, eu trago uma dinâmica também para a gente relaxar. E o principal, que é a palavra. E eu não sou autoritário. Sempre no final, eu deixo aberto para quem quiser compartilhar, porque é o que eu sempre digo. Eu sou um estudioso da palavra do Senhor, eu não sei mais do que ninguém e estou aqui para aprender com todo mundo. Então, se você quiser participar, entre em contato com o Rodolfo pelo Instagram, ou você que tem o WhatsApp dele ou conhece ele pessoalmente, ele vai me passar o seu WhatsApp e aí a gente libera o link no horário. Então, a segunda-feira, 9 da noite, a gente faz nós fazemos a nossa reunião pelo Google Meet e aí eu libero o link ali
num grupo que nós temos e mando no pessoal, no WhatsApp pessoal. E a dinâmica é a mesma para terça-feira, às 10h30 da manhã aí no Brasil, 8h30 para nós aqui, eu libero. Então você pode participar no horário que ou você que está no Brasil, ou segunda-feira, 9 horas da noite para você, ou na terça-feira, 10h30 da manhã. E vai ser um prazer ter cada um de vocês lá, homens, mulheres que quiserem participar. A minha esposa tem a célula dela também, não tem problema. Você, mulher que estiver nos assistindo, ou que ainda vai nos assistir aí, ficou interessada, quero ser esposa desse pastor meio louco aí, que ela também é meio louca por Jesus. Por ser cristão, a gente tem que ser louco, irmão, para confundir esse mundão. A gente anda sempre na contra, tá todo mundo indo para cá, a gente está indo para lá. Então, quem quiser, a minha esposa também tem uma célula. A célula dela, salvo engano, é quarta-feira, 5h30 da tarde na Tailândia. Então, vocês vão ter que ir mais cedo. No caso, para vocês, é 4h da manhã no Brasil. Mas não tem nada melhor. Já acorda, já sai para trabalhar, para estudar, cheio da palavra de Deus para pregar para quem está na rua. E eu tenho certeza que vai ser benção. Então, fica o convite aí para quem quiser participar. Fique à vontade para participar com a gente. Você, mulher, fique à vontade para participar. Quem quiser me seguir lá no Instagram e também mandar mensagem diretamente no meu direct também, pode ficar à vontade. Eu sempre respondo, sempre dou atenção para todo mundo lá. E aquilo que tiver ao meu alcance para que a ideia seja uma só, que é Jesus na vida dessas pessoas, eu estou sempre à disposição para poder entregar o meu melhor. Show de bola. E publicamente aqui, né, também falar que para o próximo ano eu aceitei o desafio. Marlon sempre fala em relação a ler a Bíblia, então para o próximo ano eu vou ler a Bíblia por completo. Isso é um desafio, estou aqui publicamente falando, Vou né? cobrar, E eu também cobro o discípulo. é isso aí. E também o batismo, né, Marlon? Que a gente está iniciando, né, também o batismo, que é algo, uma coisa muito é, especial, como você mesmo fala. E eu venho aprendendo muito, porque assim, às vezes a gente espera ser perfeito para poder, né, participar de um batismo, por exemplo. E você sempre fala que não precisa ser perfeito para poder fazer isso. Se for esperar a perfeição, a gente nunca vai ser batizado, não é verdade? E aí agradecer realmente a você aí por essas dois desafios importantes, porque eu sei que você como líder, como você acabou de falar, a ideia é que eu possa realmente virar um fruto e estou realmente virando cada vez mais e eu poder também passar isso para os meus liderados, para as pessoas realmente que convivem comigo. Mas é muito importante realmente, assim, eu pelo menos fui indicado pelo um dos meus mentores também a ler provérbios, né? A gente tem um provérbio de 1 a 30, então dá para ler provérbios dá para ler um capítulo de provérbios por dia, né? Então tem várias formas de a gente poder realmente estar se alimentando da palavra de Deus. E eu queria, para poder a gente realmente encerrar essa live, que você pudesse realmente, Marlon, falar um pouquinho mais sobre a importância de a gente poder se alimentar dessas palavras, que é algo, como você falou logo no início aqui, que tudo está aqui escrito, a verdade absoluta está aqui escrita, né? A gente não precisa ir para muito longe. Tudo que acontece há mais de 2000 anos está aqui escrito. Então, quão é importante as pessoas realmente não só lerem, mas entenderem, né, o significado, né, da palavra do Senhor Jesus. Amém. Primeiramente, parabenizar pelas suas duas decisões. Uma já, para mim, já estava tomada, a gente já tinha começado o curso de batismo. A outra, agora eu acabei de saber, como todos vocês também, uma coisa é a boca de pessoas, outra coisa é por, por intimidade, por ter vivência com ele. Chegar lá em Jó 42, Jó vai dizer assim para o Senhor: antes eu só te conhecia por ouvir falar, agora eu posso te ver.
Desculpa. E ali Jó é algo que Deus ele entregou para mim há alguns dias. Eu até preguei sobre isso na célula. Eu estava num discipulado, eu faço discipulados também, quem quiser participar. Mas o que é um discipulado? Discipulado é uma reunião entre eu e você, onde eu vou te ensinar e vou te contar as experiências que eu já tive, para que possa ser algo mais específico. Porque às vezes você não consegue trabalhar em grupo, trabalhar especificamente, mas individual é um trabalho mais em si. Eu estava dando um lado e Deus ele me entregou isso. Eu sempre preguei sobre Jó, mas eu nunca parei para reparar isso. Lá no 42, 5, Jó vai dizer: Antes eu só te conhecia de ouvir falar. Agora eu posso me relacionar com você, agora eu te vejo. Agora... E eu parei para analisar toda a história do capítulo 1 ao 42, porque eu gosto muito da história de Jó. Em 2014, quando eu jogava em Portugal, eu ia numa igreja evangélica e a gente tinha um angolano, que ele era nosso professor de escola bíblica dominical. E uma vez ele lançou um desafio. Eu até lancei esse desafio aqui para quem quiser. Ele falou: pegue um livro da Bíblia qualquer, o livro que você quiser, a história que você mais gosta, leia ele. E você vai ler um capítulo e vai fazer um resumo. Vai ler um capítulo e vai fazer um resumo desse livro, todinho. E aí ele falou que quem fizesse o melhor resumo ia ter uma surpresa. E aí todo mundo aceitou o desafio, que era um desafio para quem participava da escola. Eu fiz justamente de Jó. E para honra e glória do Senhor, eu ganhei o desafio. Então, assim, eu sou um cara que eu sempre li, sempre gostei de Jó, e eu nunca parei para prestar atenção nesse pequeno detalhe. E aí a gente vê como que Deus faz as coisas. A história de Jó vai dizer que, não sei se o tempo, não sei se já estourei o tempo aqui, mas vou tentar ser Tá breve. tranquilo, tá tranquilo. A história de Jó vai dizer que o Satanás ele aparece na presença do Senhor e fala assim. E aí o Senhor fala para ele: Pô, você viu meu filho Jó, um homem bom, obediente? O Satanás vira para o Senhor e fala assim: Ah, ele tem tudo. O que ele te pede, você dá. O Senhor. Satanás, o Senhor permite que Satanás e mexe na vida dele. Satanás mata os 10 filhos de Jó. O Satanás tira os bens. O Satanás, resumidamente, Satanás vai lá e coloca uma doença em Jó. Deus não deixa ele tocar na vida de Jó. Aí a primeira coisa que Deus me chamou: se Satanás tocou nos 10 filhos de Jó, Satanás tocou na carne de Jó e tirou em Jó, por que Satanás não toca na mulher de Jó? A primeira coisa que eu percebi é que não tocou na mulher de Jó porque Deus fala para Satanás: não toque. E quando ele fala não toque em Jó, ele está falando também não toque na mulher de Jó, porque os dois deixou de ser dois e passou a ser uma só carne. Perfeito. Até aí, tudo bem. Soube sempre que é isso. A história continua. Os amigos acusam Jó, a mulher manda Jó se matar, amaldiçoar Deus. Vai até chegar nesse ponto que Jó ele vai falar para Deus: Eu te conhecia só de ouvir falar, hoje eu te conheço. Aí vocês analisam aqui comigo. Mano, Deus tinha obrigação de escutar Satanás? Os desaforos de Satanás? Ele não tinha obrigação. Aí muitas pessoas às vezes falavam: Mano, mas por capricho de Deus, Deus permitiu que os 10 filhos de Jó fossem mortos, os bens materiais. Tudo bem que depois Deus devolve, mas por um capricho. Porque Satanás desafiou Deus, falou assim: Ah, ele é assim porque tudo que ele quer você dá. Só que se você analisar a história toda no contexto, existe muitos Jós por aí. São pessoas que vão na igreja, são pessoas que são tementes ao Senhor, mas são pessoas que não conhecem o Senhor verdadeiramente. E Jó era uma pessoa dessa. Jó, ele era temente ao Senhor, porque se você ler o livro de Jó, vai dizer que Jó ele orava até pelos filhos dele, porque ele pedia perdão
sem saber se os filhos dele estavam pecando contra Deus, porque ele era tão temente a Deus que ele já orava pedindo perdão pelos filhos dele. Então o Joel era um cara temente, o Joel era um cara que ele ia sobre Deus, ele escutava sobre Deus, ele era um cara 100% ali, mas ele não tinha intimidade com Deus. E aí Deus ele vai permitir todo um de morte, de destruição, para quê? Simplesmente para Jó conhecer Deus na sua essência. Então, às vezes, quando você estiver passando por uma dificuldade, quando você estiver passando por um problema, não reclama, não. Procure entender o que, que Deus quer com aquilo. Procure entender o porquê Deus está permitindo aquilo. Qual que é o intuito de Deus com aquilo. Por quê? Por que, que eu estou passando por isso? Por que, que Deus está permitindo isso? Essa era uma coisa que eu queria colocar. Sobre o que você falou, sobre a gente entregar mais tempo para Deus, sobre a gente conhecer mais o Senhor no final desse ano, para que a gente inicie 2025, eu fiz uma dinâmica com o pessoal da célula presencial, que eu acho que você pode fazer com seus liderados, e eles vão aprender muito com isso. E quem está assistindo a gente aqui, vai assistir ainda, pode fazer também. Um dia eu virei no final de uma célula, aqui em casa, e falei assim para as pessoas: qual que é a sua melhor qualidade? Responde para mim aí, Rodolfo, para ficar dinâmico. Qual que é a sua melhor qualidade que você acha que você tem? Sua melhor qualidade? Gostar de aprender. Gostar de aprender, sua melhor qualidade. Mas e o seu defeito, seu pior defeito? Qual que é o seu pior defeito? Rapaz, é difícil. São vários, mas acho que um pouco de falta de paciência. Falta de paciência. Então vamos lá, eu fiz essa pergunta para todo mundo da minha célula. Cada um me deu uma resposta. Eu também respondi, tá, gente? Eu sou um pouco ignorante. Eu sei trabalhar isso na minha vida, esse é meu defeito. E aí, eu pedi para eles preparar uma palavra de 10 minutos para a próxima célula. Então, cada pessoa tinha 10 minutos para pregar na célula seguinte sobre o seu defeito. Então, eles iam ter que ir na Bíblia, procurar sobre aquele defeito deles. Um falou que era orgulhoso, o outro falou que era teimoso, o outro falou que tinha dificuldade em receber crítica, e por aí eu dei para eles 10 minutos para poder pregar na célula seguinte. Perfeito. Chegou na célula seguinte, eu, como um bom pastor e bom ouvinte, deixei eles pregarem primeiro. Tentou um, pregou com 20 minutos. Tentou outro, 15, 20 também. Aí sentou a minha esposa, quase 40. Aí eu. E eu tinha dado 10 minutos para cada um. Preguei sobre o que eu tinha que pregar. E no final, quando eu dei a liberdade para eles falar, como eu sempre faço, viraram para mim e falou assim: nossa, mas 10 minutos é tão pouco para a gente poder pregar sobre aquilo. Aí eu falei justamente onde eu queria chegar. 10 minutos é pouco para vocês pregar sobre o defeito de vocês. Vocês queriam mais tempo. Mas por que vocês queriam mais tempo? Ah, porque tem tanta coisa para falar, a gente viu tanta coisa na Bíblia, aprendemos tanto, tiramos tanto. Falei, perfeito. Por que vocês sabem onde está a resolução do defeito e do problema de vocês? Vocês conseguem achar a resposta, mas vocês nunca melhoram o defeito de vocês. Porque vocês não tiram o tempo necessário para aprender e melhorar a cada dia. Então, se eu sei o meu defeito, eu sei onde se encontra a resposta, a resolução. Por que, que eu não tiro o tempo para fazer isso? Então, se você
você quer ser um homem melhor em 2025, se você quer ser uma mulher melhor em 2025, se você quer ter mais fé, se você quer ter mais paciência, se você quer ter menos orgulho, menos soberba, se você quer ter mais amor ao próximo, é simples. O manual de instrução está aqui. O tempo é igual para todo mundo. Basta você querer e colocar em prática. Eu tenho certeza que o Senhor vai ter um encontro com você, vai te dar sabedoria, discernimento, entendimento da palavra dele, para que você venha colocar em prática tudo aquilo que você vai aprender aqui na palavra do Senhor. E aí você vai ser um homem melhor, uma mulher melhor, um pai, uma esposa, um marido, enfim, você vai ser melhor em todas as áreas. Porque se você quiser, você pode. A palavra do Senhor é muito clara com isso. Todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Quem nos fortalece? Jesus Cristo. E ele não dorme nem pestaneja. Ele está acordado o tempo todo do seu lado, pronto para te ajudar. Então, faz esse teste aí. Tenta pegar a Bíblia, estuda sobre o seu defeito e tenta pregar só 10 minutos. Você vai ver como que é difícil. Você vai ter que pregar correndo. Ah, Marlon, não tem ninguém para pregar. Irmão, durante muito tempo eu preguei na frente do espelho. Eu ligava um celular aqui, eu botava o vídeo para gravar e eu pregava para mim mesmo, treinando para quando eu me tornasse pastor. Eu ia para frente do espelho, ficava olhando para mim e pregando para mim mesmo. Tenta 10 minutos, te dou 10 minutos para você pregar sobre um defeito seu. Se você conseguir, é porque está fácil para você resolver. Se você não conseguir, está difícil e você não está pegando tempo suficiente para Deus para conseguir resolver aquilo que você sabe que tem que ser resolvido. Então acho que é muito sobre isso, sabe, Rodolfo? É a gente entregar tempo para o Senhor. A gente dá prioridade para tanta coisa. Aí você pega o celular, esse maldito aqui, ó. Eu falo. Ao mesmo tempo que isso abençoa, isso amaldiçoa. Você pega isso aqui, você passa 2 horas na frente de um celular, pá, 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 mas você não tem coragem de passar meia hora na frente do mesmo celular escutando uma pregação, porque você dorme, chato. Você tem Perfeito. coragem, você tem coragem de pegar o celular e ficar no joguinho. Pô, eu jogava aquele Candy Crush, aquilo é do Satanás, misericórdia. Eu tava no Candy Crush, mais saía, ficava aqui passando fase. Satanás, eu tô brincando, tá, gente? Misericórdia, só modo de falar. Nunca saía do jogo, quase passando fase. Mas às vezes a gente não tem essa mesma paciência em pegar a Bíblia e passar capítulo por capítulo para ler a Bíblia. Cara, tem livro melhor do que a Bíblia. Eu sou apaixonado pela Bíblia, porque cada história que você vai lendo, você quer ver o fim da história. A gente sabe, mas a palavra do Senhor vai dizer que a palavra se renova todos os dias. Irmão, eu posso pegar uma história da Bíblia, eu vou pregar ela para você 365 dias no ano. E eu tenho certeza que Deus ele sempre vai me revelar algo diferente. Perfeito. Então, o problema não está nos outros, o problema não está no mundo, o problema não está em ninguém, o problema está em nós. Quando eu falei para vocês aqui no início, eu volto a repetir: dentre todos, o maior dos pecadores sou eu. Porque quando eu entendo isso, eu paro de apontar o dedo para as pessoas. Eu paro de querer ver os erros das pessoas e eu entendo que eu sou um cara falho. E eu preciso melhorar todos os dias. Então, Marlon é falho, galera. Quando eu aceitei ser pastor, eu brinco muito com a minha bispa. Eu falo, mano, eu sou um pastor sem filtro. Eu não tenho filtro, não. O que eu tenho que falar, eu falo. O que eu tenho que mostrar para as pessoas sobre a minha vida, eu mostro. E eu não meço muito as palavras, o jeito de eu falar, eu sou isso aqui mesmo. E é assim que eu faço as pessoas entender e conhecer Jesus. Então, se você, em 2025, que está muito perto, mais perto para mim do que para vocês. Para mim já é 7 horas. Se vocês em 2025 quer ter uma vida melhor, entenda que o maior dos pecadores é você. Quando você entender isso, você vai começar a olhar para você, dentro de você com um olhar crítico. Falar, cara, eu preciso mudar isso na minha vida. Isso está prejudicando meu relacionamento. Isso está me prejudicando dentro do meu trabalho. Isso está tirando minha felicidade.
cidade. Durante muito tempo eu era assim, irmão. Eu olhava para as pessoas e falava, não, é culpa daquele ali. Ah, é culpa de Deus. É culpa do fulano, mas nunca era culpa minha. Quando eu entendi que a culpa era minha, meu irmão, eu falei, cara, eu sou ruim assim mesmo? Nossa, eu sou falho desse jeito mesmo? Eu não sabia que eu não sabia que eu era essa coisa ruim, não. Aí eu falei, não, mas agora eu tenho que me tornar uma coisa boa. Aí eu comecei, meus irmãos, melhorar 1% por dia, Por todos os cento dias. do dia. Então, hoje, hoje eu me orgulho de mim. Hoje eu me orgulho quando eu mando mensagem para os meus parceiros da época de bebedeira, de pagode, de balada, de futebolzinho. Mando mensagem para da célula. Aí os caras falam, que isso? Você tá pregando a palavra de Deus? E aí eu falo para eles, irmãos, se o pior é dentre vocês, teve jeito, Jesus conseguiu me recuperar, me restaurar, me dar uma nova vida. Imagina para vocês que não faziam um terço do que eu faço. Então vocês que conhecem o Rodolfo aí, que sabe das coisas ruins que ele fazia no passado aí, se Deus pôde alcançar ele, imagina você. Então que você Perfeito. tenha tempo para Deus, que você possa aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Tome essa decisão hoje, não deixe para amanhã, não, porque os finais dos tempos tá aí todas as dores dos partos, né, que a Bíblia vai dizer, tá aí a mostra para todo mundo tudo que está acontecendo no mundo. Então eu não gosto de pregar um evangelho de medo, irmão. Eu gosto de pregar um evangelho de amor. Eu gosto de entregar um Deus Pai para tu, um Deus que ama, que salva, que perdoa. Então aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, não tenha medo não. Eu também não vou ser hipócrita de te dizer que vai ser mil maravilha, vai ser difícil demais no início. Você vai ter que mudar muita coisa na sua vida. Mas sabe qual que é a melhor notícia para você? Não depende de você mudar. O Espírito Santo do Senhor é que vai entrar dentro do seu coração e vai começar a te convencer do erro, do pecado, e aí vai ser fácil. Amém. Em nome de Jesus. Então que vocês possam receber essa palavra no coração de vocês. Como eu disse, eu estou aqui para servir. Eu amo servir. Aquele que precisar de mim, eu sempre estou à disposição 24 horas por dia, 365 dias e às vezes 366 nos anos bissexto. E eu estou disponível 24 horas. Então, meu Instagram está aí aberto. Aquele que precisar, fique à vontade para entrar em contato comigo ou através da vida do Rodolfo também. Quem quiser chegar até mim, eu vou ter a maior disponibilidade, o maior amor possível para entregar algo para vocês, para levar vocês a ter um relacionamento genuíno, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém, pastor. Muito obrigado aí mais uma vez por essa participação maravilhosa, poder mostrar aí às pessoas, ao nosso público, né, o quão é importante a gente estar mais próximo de Jesus, da palavra. E eu sou realmente muito grato por ter essa conexão, por Jéssica poder ter insistido muito para poder entrar na célula de oração. E eu tô um homem 1% melhor todo dia. E essa é a ideia mesmo, que a gente possa lá no futuro, lá na frente, poder olhar para o passado e ver o quanto a gente melhorou, o quanto a gente evoluiu. E a gente está justamente fazendo isso, né? Fazendo o máximo possível para que as pessoas que estejam ao nosso redor compreendam que tudo é sobre a gente. Quanto mais gente melhora a gente, quanto mais a gente coloca esse entendimento para dentro da gente, fica mais fácil de colocar para fora, né, o amor de Jesus. Então, pastor, mais uma vez, muito obrigado por essa live maravilhosa de hoje, não só por a live, mas por todo esse tempo que a gente tá próximo, tá perto, e que a gente possa continuar em 2025, tá mais próximo ainda, recebendo a palavra e doando a palavra. Tamo junto. Amém. Amém. Eu que agradeço pela sua vida, pela amizade, pela oportunidade que você abriu aqui hoje para a gente poder falar um pouquinho da palavra do Senhor para todos aqueles que puderam entrar e aqueles que, não sei se a live vai ficar salva, mas para aqueles que vão ter acesso depois ou não. Só vamos fazer uma oração para a gente Vamos. poder finalizar dessas pessoas, agradecendo por esse ano que está finalizando e por esse ano
que vai iniciar, que possa ser um ano de bênçãos na vida de todo mundo. Amém? Amém. Senhor Deus e Pai, quero te agradecer, Senhor, primeiramente por essa oportunidade de estar aqui falando do teu nome, falando da tua palavra. Sou grato ao Senhor pela vida do Rodolfo, por ter aberto essa live para a gente poder falar um pouco do teu amor, um pouco daquilo que o Senhor tem feito através das nossas vidas. Obrigado, Senhor. Pai, todos aqueles que tiverem acesso, ó Pai, a essa live, aqueles que assistiram, aqueles que por acaso ainda vão assistir, que eu possa abençoar, Pai, esse final de ano deles, guarda eles com saúde. Quero te agradecer também pela vida do irmão João, ó Pai. Eu sei que hoje muitas pessoas choram pelo irmão João, mas eu me alegro, ó Pai. Me alegro porque ele batalhou, ele guardou a fé e foi ver o Senhor. A palavra do Senhor vai dizer, como Paulo dizia, que viver é Cristo, morrer é lucro. Então ele foi receber o galardão dele. Então receba o irmão João aí no céu, em seus braços, e que agora ele possa estar aí se relacionando com o Senhor, com Abraão, com todos os nossos irmãos na fé. Pai, abençoa também o ano de 2025 de cada pessoa, do Rodolfo, de cada pessoa dessa live, ó Pai, para que possa ser um ano abençoado, um ano onde o Senhor vai vir dar vitória, onde pessoas vão aceitar o Senhor como Senhor e Salvador da vida delas, vão começar a viver uma vida voltada para o Senhor, que o Senhor possa abrir a mente dessas pessoas, que o Espírito Santo do Senhor venha convencê-las, tocando o coração, a mente, para que essas pessoas venham, assim como Rodolfo, aceitou, Senhor, o desafio, porque é um desafio, Pai, aceitar o Senhor como Senhor e Salvador, é um desafio a gente se batizar, é um desafio a gente viver a sua palavra a cada dia, porque o inimigo ele se levanta contra a gente, mas nós temos aquele que venceu o mundo, e nós sabemos que vamos vencer também. Então abençoa a vida do Rodolfo, abençoa a empresa dele, abençoa as pessoas ao redor dele, e abençoa, Senhor Jesus, cada pessoa que vai ter palavras. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu pastor. Muito obrigado por tudo. Tamo junto, velho. Amém. Deus abençoe, viu? Um abraço. Feliz 2025 aí. Que Deus te abençoe, tá? Tamo junto. Pra nós e pra nossa família. Até Amém. mais. Valeu. Um abraço. A paz.